Romanos 7, 8 e 9. Nós vamos ler o capítulo, os dois versículos inteiros, mas na hora da ministração eu vou me ater ao final do versículo 7, 8 e o versículo 9, tá bom, gente? Então vamos lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos em Sua presença, Senhor. Agora, dispomos o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E a nossa oração, como sempre tem sido, Senhor, e sempre será, é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, meu Deus, para que de fato a palavra seja bênção na nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Para que de fato a palavra produza em nós o Teu querer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Nosso desafio é exatamente esse, irmãos, entender a palavra, tá bom? E uma vez que a gente entenda, há um desafio de ser vivido. Na verdade, se nós entendermos a palavra, vivê-la será mais fácil. O nosso grande drama é que a palavra, e essa é a temática de hoje, sabe, do estudo que nós vamos fazer hoje. A temática é exatamente essa. A palavra precisa nos capturar. A palavra precisa entrar no nosso coração com poder, porque só assim ela vai fazer, ela vai efetuar em nós aquilo que Deus quer. Se a palavra, ou vou colocar de uma forma que vocês entendam melhor, se a palavra ficar apenas na base do intelecto, da mente, ela não produzirá em nós o efeito que nós gostaríamos, tá? Ela tem que alcançar a mente, e uma vez que ela alcançou a mente, trazendo entendimento para a mente, ela alcança o coração. Alcançando o coração, ela alcança também a nossa vontade, queridos. O drama é que ela sempre permanece aqui, na base do intelecto. Ela não alcança o coração, e porque não alcança o coração, não alcança a vontade, e aí ela não produz em nós o que deveria produzir. Eu vou repetir para vocês. O pregador deve, e eu faço isso praticamente todos os dias, buscar e pedir a Deus que Ele me use no poder do Espírito Santo. Eu oro por isso todos os dias, pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Mas eu entendo também, queridos, que vocês deveriam querer isso também. Vocês deveriam pedir isso também, sabe? Pedir pelo poder do Espírito Santo na vida de vocês, enquanto vocês estão ouvindo a palavra, para que de fato o Espírito Santo fale. Porque senão, querido, a gente vai viver um tipo de vida religiosa. Vocês vão entender à medida que eu for ministrando, porque essa é a temática de hoje, tá? Então, olha só. Nós estamos diante aqui, irmãos, de um texto difícil, sabe? Difícil. E hoje eu vou gastar algum tempo com vocês aqui, mostrando o que outros pensadores, outros estudiosos pensam a respeito desse texto, só para dar a noção a você de como o texto é difícil de ser interpretado, tá? Mas eu gostaria muito da atenção de vocês, que vocês tentassem acompanhar o pensamento, tá? Se possível, anotando, tá? Ou se você não quer anotar aqui, né, deu, mas que você pudesse depois em casa pegar o vídeo na internet e com atenção parando quando precisar parar para você fazer as anotações necessárias para você tentar entender aquilo que está sendo dito. Eu tenho consciência, irmãos, de que pregar como eu vou pregar, expor o texto, e é um texto sólido, um texto difícil, entendeu? Não dá para você reter tudo que você gostaria de reter. Então eu indico, se você quiser realmente usufruir da palavra que vai ser ministrada, que você anote aqui ou anote em casa depois que ouviu a palavra, para poder tentar aproveitar melhor o texto. Então, olha só, querido, esse é um texto extremamente importante da palavra de Deus, tá? E porque ele é muito importante, se mal interpretado, ele pode nos afastar completamente daquilo que o apóstolo está ensinando aqui. Então, veja, é um texto importante, que precisa ser compreendido.
Na verdade, essas últimas ministrações que eu tenho feito em Romanos para mim, são textos profundos demais que, se compreendido, poderiam ser libertador na nossa vida, tá? Então a gente precisa de atenção. E a melhor forma de nós compreendermos esse texto aqui, querido, é lembrando do contexto. Nós não podemos perder de vista o contexto, irmãos. Se tem uma coisa importante na pregação, ou na leitura bíblica, ou no estudo bíblico, é nós nos conscientizarmos do contexto daquilo que nós estamos lendo. Olha só, o ensino de Paulo nessa carta, principalmente, né, o que é dito aqui nos primeiros 6 versículos desse capítulo 7, poderia levar os seus ouvintes a questionarem a validade e a utilidade da lei. Vocês lembram? Nós já falamos aqui bastante sobre isso, que Paulo vai citando a lei no capítulo 5, no capítulo 6, né? E as pessoas vão ouvindo aquilo que Paulo vai dizendo ali e elas correm um risco de não entender bem, principalmente quando chega aqui no capítulo 7, né? Os versículos 4, 5, 6 são difíceis, na verdade, a ponto de, quando começar o versículo 7, a pergunta que vem para nós é exatamente essa aqui, olha. Que diremos então? É a lei pecado? Você percebe o que ele está dizendo, o que ele está ensinando a respeito da lei, pode levar as pessoas a pensarem que a lei ela é má, que ela é pecado, entendeu? Então, é muito importante, querido, que a gente tenha consciência daquilo que está sendo dito, do contexto, tá? Uma interpretação equivocada aqui a respeito do ensino de Paulo, querido, sobre a lei poderia levar algumas pessoas a questionarem até mesmo a utilidade da lei, se a lei era realmente necessária ou se ela era perversa, se ela era má. É isso que é dito no versículo 7 que eu li agora para vocês. Que diremos, pois? É a lei pecado? Né? Então, Paulo começa esse texto assim porque ele sabe que aquilo que ele vem ensinando, capítulo 5, 6 e principalmente no capítulo 7, poderia levar as pessoas a pensarem de maneira errada a respeito da lei. A partir desse versículo, querido, Paulo faz uma defesa da lei. Longe de dizer que a lei é algo ruim, né, pecaminoso, o apóstolo diz que, se não fosse pela lei, ele nunca teria conhecido o real caráter do pecado. Portanto, a lei não era o problema era o pecado e a natureza pecaminosa do homem. Tá? Não, se há um problema, o problema não está na lei. Se há um problema, o problema está no pecado. Paulo vai colocar isso aqui, mas o pecado, né, e também a natureza humana pecaminosa, né? É por isso que ele começa o versículo 8, olha, mas o pecado, esse é o problema, é o pecado que habita no ser humano, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Foi sobre isso que nós estudamos a semana passada. Na minha opinião, querido, não é porque eu preguei a mensagem, mas é uma das mensagens mais importantes aqui que nós temos de Romanos 7, sabe? É uma mensagem muito, muito importante compreender isso. O pecado tomando por ocasião o mandamento. Veja, o pecado está usando o mandamento para gerar, para produzir em mim todo tipo de concupiscência. É isso que Paulo está dizendo, tá? Foi o pecado que, usando a lei como um ponto de partida, né, como uma base militar, eu falei sobre isso semana passada, como um ponto de apoio, ele operou no próprio Paulo todo tipo de concupiscência. Há um livro do Neil Anderson, Quebrando as Correntes, em que eu talvez até traga isso aqui para vocês, ele tentando explicar o texto, ele cria um diálogo imaginário a respeito de duas pessoas conversando a respeito de Romanos 7, né? E a intenção do autor é mostrar o pecado como um ser, como um ente vivente, será que existe isso? Um ser vivo que está atuando na vida do ser humano, levando ele a fazer coisas que ele considera errado. É muito interessante a abordagem do Neil Anderson lá em relação a isso. E sim, querido, é assim que Paulo descreve o pecado. É uma espécie de imperador, de governador, que tem um reino e que está operando morte na vida daqueles em que ele está agindo. Tá? Bom, Paulo estabelece um fato, querido. O fato é, a lei não é ruim. A lei não é algo pecaminoso. O problema não é a lei. Esse é o fato que Paulo quer estabelecer. Essa seção aqui
do 7 até o 12, tem a finalidade de Paulo provar, sei que eu posso colocar dessa forma, a inocência da lei. Ele faz uma defesa da lei, entendeu? Bom, ele estabelece o fato. O problema não é a lei não é ruim, a lei não é pecado. Agora ele vai explicar esse fato, tá? Aí nós vamos ler os versículos, só a parte B e o versículo 9. Ele começa essa explicação dizendo assim: porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Como eu já disse, querido, esse texto, ele é problemático, sabe? Ele tem dado margem a muitas explicações diferentes. Então, todo o cuidado aqui é pouco na hora da gente tentar estudar e extrair dele aqui o que Paulo está dizendo. A pergunta que a gente faz aqui é: a quem Paulo está se referindo nessa seção, que vai do versículo 7 até o 12? Os estudiosos, olhando para o texto, né, eles apresentam duas possíveis respostas. A primeira é que essa passagem, ela é uma passagem autobiográfica, ou seja, Paulo está falando dele mesmo. Se você pegar o texto, ele usa as expressões eu, me, mim, o tempo todo ele está falando de si mesmo, tá? Por isso, alguns dizem que ela é uma passagem autobiográfica. Outros dizem aqui que Paulo usa essas expressões na primeira pessoa do singular, mas ele faz isso de maneira retórica. E o que eu quero dizer com isso? Que ele não está falando dele mesmo. São as duas linhas de interpretação a respeito dessa exceção. Paulo está falando dele mesmo e a outra é Paulo não está falando dele mesmo. Segundo a primeira linha, de acordo com a primeira linha, querido, a primeira explicação para defender um texto autobiográfico é que Paulo esteja se referindo ao seu bar mitzvah. Isso aqui é uma experiência da criança judia, quando ela atinge lá 12, 13 anos de idade, ela passa por uma cerimônia chamada exatamente isso, bar mitzvah, tá? É uma espécie de declaração de independência da criança em relação à lei. Ela é obrigada a citar toda a lei mosaica de Có. É uma experiência interessante na vida do cristão. Então a ideia é a seguinte: Paulo está dizendo aqui é que antes disso, dessa experiência do bar mitzvah, ele vivia sem lei, mas de repente, lá nessa cerimônia, foi-lhe dada a lei, e ele então acordou, entendeu tudo o que a lei, na verdade, representa e sentiu todos esses efeitos de morte e condenação. É uma explicação, eu estou dando isso aqui para vocês, mas não acredito, tá bom, gente? Eu não acredito que seja isso aqui, até porque, na verdade, a criança, na cerimônia, ela tinha que recitar toda a lei. Então ela não foi apresentada a lei na cerimônia, ela já conhecia toda a lei. Não tem nada a ver, não tem como encaixar isso aqui no que Paulo está dizendo, tá bom? A segunda explicação, ainda falando desse texto como um texto autobiográfico, né, é que o que é descrito aqui nessa passagem tenha ocorrido com Paulo depois de ele ter ouvido o sermão de Estevão. Não sei se vocês lembram aí, lá em Atos 7, né? Estevão prega um sermão gigantesco, onde ele faz um resumo de todo o Velho Testamento, e ali Paulo estava ouvindo, é o que defende, Paulo estava ouvindo aquele sermão. E mesmo tendo concordado ali na hora com a morte de Estevão, aquele sermão foi usado por Deus para bagunçar a cabeça de Paulo, e aí Deus deu a ele a compreensão da lei, essa coisa toda. Também é muito estranho isso, irmãos, não dá para a gente... ficaria mais ou menos assim, olha, antigamente eu era fariseu, vivia sem a lei, mas quando o sermão de Estevão foi pregado, meu pecado reviveu e eu morri. Não faz sentido nenhum, eu só estou colocando para vocês, para dizer a vocês que existem muitas linhas de interpretação em relação a esse texto que nós estamos estudando, tá bom? O segundo grupo de resposta são das pessoas que dizem que o texto não é biográfico, autobiográfico. Paulo não está falando dele mesmo. Paulo está falando aqui, ele está fazendo um uso metafórico aqui, basicamente das expressões que ele usa aqui, mas não fala de si mesmo, fala de outras coisas. E eu vou já trazer as explicações para vocês, tá bom?
Quando a gente fala de um uso retórico, querido, nós estamos falando de um artifício de linguagem em que a pessoa fala como se estivesse participando de algum evento que está descrevendo, com o objetivo de se integrar ao texto e convidar o leitor a participar ou interagir com o texto. É uma forma de captar a atenção das pessoas para o que está sendo dito. Ao usar o eu aqui, é como se Paulo dissesse que não passou por aquela situação, mas que concorda com aquilo e que poderia ter participado disso. É um uso uma expressão de linguagem que é usada para falar da necessidade que o orador tem de trazer o público para si, de cativar as pessoas, tá? Então ele se coloca na experiência, mas ele não estava lá, na verdade. Agora a questão é, se esse eu é retórico, ou seja, se não é autobiográfico, se Paulo não está descrevendo aqui nenhuma situação da sua vida e da sua época, do que ele está falando então? Essa é uma pergunta interessante. Ele não está falando dele mesmo. Então, de que ele está falando exatamente? E aí vem as respostas, tá bom, gente? Novamente, vou citar para vocês aquilo que alguns estudiosos defendem. A primeira resposta é que daqui de Adão. Isso faz até sentido, né? Porque Adão vivia sem lei, mas Deus um dia plantou uma árvore e lhe disse para não comer do seu fruto. Deus lhe deu a lei. Ele vivia sem lei, mas Deus lhe deu a lei. E uma vez que Deus deu a lei para ele morreu, entendeu? Pecou e morreu. Veio a lei e ela, que era para a vida, acabou sendo para a morte de Adão. Porém, aí aqui é que está a questão. A teoria é essa, e aqui vem a rejeição a essa teoria, né? Paulo faz uma referência clara à lei de Moisés, quando cita o 10º mandamento, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então isso não pode estar sendo aplicado a Adão, porque Paulo está citando aqui especificamente o versículo, o mandamento do Decálogo, lá dos 10 mandamentos, quando Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, tá? Então, por mais que alguém defenda, por mais que arranje até aqui algumas justificativas, né, alguns argumentos favoráveis, o fato de Paulo estar citando os 10 mandamentos descarta completamente a ideia de Adão. Tá? A segunda resposta, e aqui é bem interessante, porque aqui nós temos o Nicodemos, que defende essa ideia. Eu vou citar para vocês aqui, basicamente eu vou citar o Nicodemos aqui para vocês, tá bom, agora? Porque ele defende esse ponto de vista. Ele diz assim, olha, Paulo está se referindo à nação de Israel, que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, depois de ter vivido sem lei no Egito. Então, quando Paulo diz aqui, versículo 8, né? Porquanto sem lei eu estava morto, né? E em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado em mim e eu morri. Ele está dizendo que essa é uma referência, mesmo que ele esteja colocando na primeira pessoa do singular, falando de si, ele está fazendo uma referência aos judeus lá que saíram do Egito. Vou tentar explicar aqui nas palavras do próprio Nicodemos, tá bom? O povo todo se mostrou muito entusiasmado em cumprir fielmente toda a lei. Vocês lembram, né? Deus tira o povo do Egito, eles passam o Mar Vermelho, de repente, depois eles chegam lá no Monte Sinai, aí o Senhor fala com o povo, Deus fala audivelmente, e aí o povo se entusiasma com aquilo, né? Da ideia de que eles vão obedecer à lei de Deus e essa lei vai produzir vida neles. Só que não demorou muito para eles descobrirem que eles não eram capazes de obedecer à lei de Deus. O restante do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio conta a história desse fracasso da nação de Israel em cumprir a lei. Aquilo que ela recebera como caminho de vida, na verdade, tornou-se em caminho de morte. Agora escute o que Nicodemos diz aqui, olha. Paulo está fazendo uma descrição da experiência de Israel quando recebe a lei no Sinai, uma vez que a utilização da primeira pessoa se deve ao fato de Paulo, por ser judeu, ter participado disso, além de ser uma maneira de ele atrair a atenção dos judeus que estavam em Roma. É como se ele dissesse o seguinte, pessoal, vamos analisar essa situação à luz da experiência do nosso povo. Eu também sou judeu. Vejam o que aconteceu quando a lei foi dada. Queridos, eu tenho muito respeito e muita consideração pelo Nicodemos. Eu acredito realmente, de todo meu coração, que nós não temos alguém mais capaz do que o Nicodemos na hora de interpretar o texto bíblico.
No Brasil nós não temos. Agora, aqui vale uma dica para todo mundo, que ninguém é perfeito, entendeu? Ninguém é perfeito. Então, por mais capacitado que ele seja, eu acredito que ele se equivocou com relação a esse ensino, tá? Eu estou isso aqui, querido, porque eu defendo, primeiro, a ideia de que essa sessão aqui, do 7 ao 12, ela é sim uma sessão autobiográfica, ou seja, Paulo está fazendo uma exposição pessoal vez do que uma vez fora verdade a respeito dele mesmo, tá? Entretanto, isso aqui não tem nada a ver nem com Bar Mitzvah, nem muito menos com Estevão, mas não tem a ver com o pessoal do Egito, que saiu do Egito, nada disso, querido, tá? Agora nós vamos tentar olhar para o texto. Tudo isso aqui que eu fiz é com a intenção de fazer com que a gente, quando olhar o texto, tenha consciência, ou pelo menos tenha uma compreensão melhor do que o texto está colocando. Tá? Primeiro, querido, uma espécie de análise geral. Tá? O interesse de Paulo aqui em mostrar a diferença daquilo que ele descreve como vindo o mandamento. Essa expressão vindo o mandamento, ele está falando da lei, tá bom? Então, o que ele quer fazer, na verdade, é mostrar o que isso fez para ele, ou fez nele, tá bom? O que aconteceu quando o mandamento veio a ele, entendeu? Quando o mandamento o pegou, na verdade. É isso que ele quer mostrar aqui, tá? Olha só. Primeiro ele nos diz que qual era a situação antes da vinda da lei para ele. Qual era a situação? Ele diz, o pecado estava morto e ele estava vivo. Tá? É isso que ele diz. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, entendeu? Então, antes do pecado vir, antes da lei vir até Paulo, ele achava que o pecado estava morto e que ele estava vivo. Mas depois que a lei veio, aconteceu alguma coisa. O que foi? Houve uma espécie de inversão total. Ele reviveu, o pecado reviveu e ele morreu. Antes da lei vir, o pecado estava morto. Paulo via dessa forma. Ele via que o pecado estava morto e ele, Paulo, vivo. Mas quando a lei veio a ele, aí isso inverteu. Então, a situação antes de vir a lei e a situação depois da vinda da lei. No período ocorrido entre as duas situações estava a vinda da lei para o apóstolo. Olha, queridos, aqui nós precisamos trabalhar esse texto de maneira bem devagarinho, porque ele pode ser mal interpretado, ele pode gerar alguma confusão na nossa mente na hora de interpretar. Então eu peço a vocês que tentem acompanhar, tá bom? A questão mais importante aqui, querido, é definir o que Paulo quer dizer com a expressão sem a lei. Sem a lei. Lendo o texto mais uma vez. Porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. O que é que Paulo quer dizer com essa expressão sem a lei, irmãos? Sem aqui significa independentemente de, ou na ausência da lei. Então, na ausência da lei, o pecado estava morto. É isso que ele está dizendo. Quanto a mim, na ausência da lei, né, em algum tempo eu estava vivo, porque a lei não estava ali, né? Era assim que ele via, era assim que ele compreendia, era assim que ele via a experiência dele. Mas o que é que Paulo quer dizer, querido, quando afirma que houve tempo em que ele estava sem lei? Você consegue imaginar isso? E aqui a questão toda é se nós entendermos isso literalmente ou se nós entendemos isso de maneira relativa. E eu quero mostrar a vocês aqui que quase todas as expressões que Paulo usa aqui, ele usa de maneira relativa. Olha só, veja que coisa interessante, né? Será que a gente deveria interpretar a expressão sem a lei como algo literário, absoluto, né? Ou dito de outra maneira, estaria Paulo dizendo que houve um tempo na história da humanidade em que ela não tinha lei? Ou algum tempo na vida dele, Paulo, em que ele não tinha lei? Isso é a diferença entre interpretar o texto literalmente ou de maneira relativa, tá?
E a resposta é: nunca houve um tempo na história da raça humana em que ela ficou sem lei. Até no jardim do Éden, querido, havia lei. E desde que o homem pecou e caiu, sempre ele esteve debaixo dessa lei, uma espécie de lei fundamental, de lei de Deus, tá? Não é a lei de Deus no coração do homem, como algumas pessoas defendem, não. Mas havia uma lei de Deus estabelecida. Ainda que o homem não tivesse consciência dessa lei, a lei estava estabelecida. Aí eu vou te mostrar isso lendo um texto que está em Romanos capítulo 5, no versículo 12 e 13. Eu vou lendo e tentando comentar contigo o que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Olha só, versículo 12. Eu estou tentando mostrar para vocês que nunca houve um tempo na história da humanidade em que a humanidade esteve sem lei, tá? É isso que eu quero provar a vocês usando aqui Romanos 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui nós temos uma pergunta interessante. Primeiro, é fácil entender, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado desse homem entrou a morte. Por causa disso, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A pergunta foi: como foi que a morte passou a todos os homens, querido? E a resposta se dá de duas formas. Primeiro, através do pecado de Adão, é aqui a doutrina que a gente chama de doutrina do pecado original. Nós estudamos isso exaustivamente no capítulo 5 dessa carta, tá bom, gente? Não existem pessoas inocentes no mundo, tá? Não existem. A criança mais tenra que você possa imaginar, ela já é pecaminosa, ela já é pecadora. Ela herdou a culpa do pecado de Adão. Todos nós nascemos em pecado. Esse é o ensino da Bíblia, tá bom, gente? Então, essa morte passou a todos através do pecado de Adão e, consequentemente, né, depois, através dos nossos próprios pecados. Por isso, todos pecaram. Agora, observe uma coisa. Porque, ele vai explicar, ele disse que, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora ele vai explicar, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Olha que coisa interessante. O que é pecado, gente? Pecado é o conceito mais característico dessa palavra pecado é a transgressão da lei de Deus. Bom, se havia pecado, havia transgressão da lei de Deus, havia quebra da lei de Deus, tá? Agora ele diz assim, olha, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Espera bem aí. Se o pecado não é levado em conta quando não há lei, então como é que a gente explica essa questão? Como é que eu posso justificar, por exemplo, o dilúvio? Porque Gênesis 6 nós não temos lei. A lei foi dada no capítulo 20 de Êxodo. Mas Gênesis 6, Deus destruiu o mundo por causa do pecado. Só há uma explicação. Havia lei. As pessoas quebraram a lei de Deus, e porque elas quebraram a lei de Deus, Deus puniu a humanidade. Ou então pegue aí, por exemplo, querido, a questão de Sodoma e Gomorra. Estou dando dois exemplos assim bem absurdos, tá, da Bíblia. Deus destruiu essa duas cidades. Por quê? Por causa do pecado dela. Mas o texto está dizendo aqui, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Como assim? Veja, é essa a questão na hora de nós entendermos a Bíblia, tá? Se eu ler o texto explicativo, fica assim, olha, porque até o regime da lei havia pecado do mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, o entretanto aqui é uma adversativa, tá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, querido. Então as pessoas morreram por causa do pecado, porque elas transgrediram a lei de Deus, porque elas quebraram a lei de Deus.
Então, qual é, gente, olha só. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que sempre houve lei. Nunca houve um tempo em que não houve lei na Terra. A lei de Deus está desde o Éden até agora. A lei de Deus permanece. Não havia lei como nós conhecemos hoje. Nós não tínhamos ainda o decálogo, os 10 mandamentos, ou lá as instruções de Deus para o povo de Israel. Nós não tínhamos isso. Isso vai aparecer lá em Êxodo 20. Mas mesmo não havendo uma lei declarada no papel, havia uma lei de Deus estabelecida que governava as pessoas e que elas morriam pela quebra dessa lei. Entende? Nós temos 2 atos de juízo. Na verdade, nós temos 3 atos de juízo muito fortes. Olha só a história dos egípcios, na verdade, também, entendeu? Ali é punição de Deus, é castigo de Deus contra o pecado daquele povo. Então nós temos na Bíblia relatos muito claros, de que pessoas quebraram a lei de Deus, mesmo que não houvesse uma lei escrita. Havia uma lei de Deus. E elas morreram por quebrar essa lei. Tá bom, gente? A única explicação para esse texto, irmãos, que eu estou lendo aqui, é o fato de que nunca houve um tempo na história da humanidade em que que a humanidade ficou sem lei. Isso ainda é mais verdadeiro no que diz respeito aos judeus e principalmente ao apóstolo Paulo, tá bom, gente? Paulo nasceu debaixo da lei de Moisés e, no entanto, aqui ele diz que houve um tempo em que ele vivia sem lei. E independentemente da lei, entendeu? Como é que ele explica isso? Como é que Paulo pode dizer que houve um tempo na vida dele em que ele viveu sem lei? Aqui, querido, há algo interessante. Gente, eu estou lutando com a dor de cabeça que parece que está dando pontada aqui, ó. Estou com dificuldade até de me concentrar no texto por causa da dor de cabeça que está tão forte. Escute bem. Paulo diz, houve um tempo que eu vivia sem lei. Como? O que significa na verdade? E a resposta é, querido, é que no que se refere à sua experiência, ele estava vivendo sem a lei, ou independentemente da lei. E explicando isso melhor, a lei não estava operando nele. Ele se achava virtualmente numa situação que era como se a lei não existisse. Nunca houve tal situação de ele viver sem lei, é claro. Mas até onde ia o conhecimento dele e a sua experiência em relação à lei, era essa situação. A lei não tinha alcançado Paulo. É como se a lei não existisse para Paulo, entendeu? Por isso ele diz, eu vivia sem lei. Por isso que eu estou dizendo, você não pode interpretar isso aqui literalmente, é uma interpretação, está falando de forma relativa, na verdade. Porque eu não conhecia a lei, porque a lei não tinha me alcançado, me agarrado ainda, porque eu não tinha compreendido realmente a lei, eu achava que vivia sem lei. É isso que ele está colocando aqui, querido. E a próxima questão aqui que a gente precisa estudar vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Agora, nós vamos ver essa expressão, vindo o mandamento, né? Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando o mandamento veio, a lei tinha sido dada por meio de Moisés muitos séculos antes de Paulo nascer. Na verdade, 14 séculos, tá? E a lei básica e fundamental dada a toda a humanidade sempre existiu desde o princípio. Todavia, Paulo diz aqui, quando veio o mandamento. O que ele quer dizer com isso, querido? Novamente, ele está falando de maneira relativa. Não é uma afirmação categórica, absoluta, literária, não. Ele está falando de forma relativa. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele está querendo dizer que embora existisse o mandamento, esse mandamento nunca tinha vindo para ele, nunca tinha o agarrado, o apanhado, tá? Eu vou tentar explicar isso, querido. Se você entender, eu tenho certeza que vai ficar fácil o que Paulo está ensinando aqui. Imagine, eu escolhi um texto bem simples, que é João 3,16. Imagine que você tenha lido João 3,16 uma centena de vezes, mas de repente, é como se o texto salta das páginas das Escrituras e ele te agarra, entendeu? Ou seja, ele falou contigo de uma maneira muito poderosa. Ele veio para você. É isso que Paulo está colocando aqui. Eu lembro de uma experiência, foi até a Bianca que contou isso, na verdade. Ela tinha muita dúvida com relação ao fato de ser eleita, né, de ter certeza de salvação. Até que um dia ela estava lendo lá João 17 a respeito da oração que Jesus faz, né?
Quando Jesus disse assim, olha, eu vim não só para esses, eu oro não só por esses, mas eu oro por todos aqueles que ainda vão ouvir o evangelho, que vão crer no evangelho. Quando ela leu aquilo, o texto salta das páginas e o agarra, entendeu? Agarrou ela, no caso, entendeu? Aí ela se enche de júbilo, porque ela teve realmente a compreensão do que Jesus estava dizendo ali. Aqui, irmãos, vamos aqui para uma coisa rapidinho. Uma vez eu morava aqui nessa casa, aqui na casa do Dilson, casa do meio, e eu estava estudando Romanos 6. Estava lendo o comentário de Martin Lloyd Jones de Romanos 6. E quando eu entendi, querido, que nós estávamos inseridos em Cristo, e que isso porque eu estou inserido em Cristo, meus pecados já foram perdoados, o que eu cometi, o que eu cometo, o que eu ainda vou cometer. Quando esse negócio alcançou o meu coração de verdade, irmãos, eu fui tomado por uma explosão de alegria, que é um negócio assim indescritível. É disso que Paulo está falando aqui, queridos. Ele conhecia o mandamento, ele sabia, Paulo era um fariseu, um mestre da lei. Mas até então, o mandamento não tinha falado com ele. Não cobiçarás, Paulo não entendia isso. Para o judeu, irmãos, para o judeu, o pecado cometido com a mente, no pensamento e na imaginação, não era considerado pecado. Só era pecado se você praticasse aquilo que estava desejando. Se ele acontecesse só na sua mente, isso não era levado em consideração. Nós trabalhamos isso muito em pregações anteriores. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele sabia o decálogo, ele conhecia os 10 mandamentos. Mas aquele mandamento nunca tinha saltado das páginas e tinha agarrado ele como fez aqui. Quando isso aconteceu, então ele se deu conta de que ele estava morto e que o pecado estava vivo e era poderoso, tá, gente? Eu espero que vocês entendam isso, querido. Eu espero que vocês entendam. Na verdade, eu espero, se você nunca teve essa experiência, eu quero te aconselhar a pedir ao Senhor. Senhor, fale comigo enquanto eu estiver lendo a tua palavra. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não estou lendo a palavra de Deus, não é Deus falando comigo. É verdade, irmãos, é verdade. Não quero desmerecer isso, não. Mas há uma maneira de Deus falar conosco por meio da palavra que é diferente dessa leitura habitual. É quando o texto salta das páginas das Escrituras e nos agarra, irmãos. Sabe? Aí é quando o Espírito abre o nosso entendimento e a palavra fala conosco diretamente, poderosamente. Se você nunca teve isso, querida, você está perdendo muito da vida cristã. Essa é uma das experiências mais poderosas que nós temos na vida cristã. E não precisa nem ser exatamente lendo a Bíblia. Às vezes é ouvindo uma pregação, às vezes é lendo um livro, entendeu? O Espírito vem e toma aquilo que foi falado, querido, e ele abre o teu entendimento e te traz uma revelação. Se eu fosse o pentecostal, eu dizia assim, Deus traria para ti uma palavra rema, sabe? É uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. Isso é rema. Eu não gosto muito dos termos, mas seria mais ou menos essa a experiência que Deus te daria. Deus falou com você. Você sabe que Deus falou contigo. Você sentiu, você provou do poder dessa palavra na tua vida. Foi o que aconteceu com Paulo. O mandamento sempre existiu, sempre esteve ali, como as escrituras sempre existiram e sempre estiveram ali. Porém, o mandamento não tinha pego Paulo ainda, sabe? Não tinha se apoderado dele. Realmente ainda não tinha falado com Paulo. Tá? Então, eu quero que você entenda isso, querido. Estava ali, mas Paulo ainda não tinha tido a convicção e o entendimento do que aquilo significava. Ele achava que sabia, e quando eu estava estudando isso aqui, irmãos, sabe, dá-se um temor no coração, sabe? Porque a gente vai pregando, né? Até se habitua com essa questão da pregação, mas qual foi a última vez? E essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Que as Escrituras falaram comigo dessa maneira poderosa. Por mais que eu ensine. Aqui e acolá eu estou pregando e no meio da ministração Deus fala, entendeu? E você se emociona, você chora porque a palavra alcançou o teu coração, de fato. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim.
Eu vou repetir, nós deveríamos buscar em Deus essa maneira de Deus falar com a gente através das Escrituras, ou através de uma pregação, ou da leitura de um livro, através até mesmo de uma música, de uma letra de uma música, Deus pode falar conosco, querido. Então que a gente busque isso, tá? Lembre-se de uma coisa, irmãos, Paulo era um fariseu, ele tinha um vasto conhecimento das Escrituras, não só conhecia muito bem as Escrituras, mas ele era um mestre da lei e ele se orgulhava disso, irmãos. Entretanto, a verdade era que ele só conhecia a letra da lei e ele nunca havia entendido o espírito da lei, irmãos. Eu espero que vocês entendam isso. Provavelmente esse era o motivo para Paulo falar tanto dessa distinção entre a lei e o espírito da lei, entre a letra da lei e o espírito da letra da lei. Você quer ver uma coisa interessante? 2 Coríntios 3, primeiro versículo 6, depois versículo 14 e 15. Olha só, Paulo diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, como era no Velho Testamento, mas do espírito. Aí ele diz, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Agora versículo 14 e 15, do mesmo capítulo 3. Na verdade, está falando dos judeus aqui. As mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Você entende isso? Eles estão ouvindo, mas a palavra não fala com eles. Há um véu, há uma barreira que os impede de compreender. Tanto aquele que está lendo, ensinando, como aqueles que estão ouvindo estão debaixo desse véu. E a palavra não os alcança, a palavra não fala com eles. E meu medo, querido, é que isso aconteça conosco hoje. A gente está ouvindo, está pregando, está ensinando, mas é como se houvesse um véu no nosso entendimento e aquela palavra não. Veja, a palavra tem que alcançar a minha mente. Primeiro ela tem que alcançar, eu tenho que entender o que eu estou ouvindo. Isso é fruto de uma revelação de Deus, alcança a minha mente, desce para o coração, e quando ela chega ao coração, ela alcança a vontade. Aí há mudança, aí há transformação. Mas enquanto ela está só na base da mente, não há mudança, não há transformação. Há apenas um inchamento, nós nos inchamos de conhecimento, entendeu? Sem mudança nenhuma na nossa vida. Queridos, Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios que a dificuldade com os judeus era que eles só conheciam a letra da lei e não o espírito da lei. É uma outra maneira de dizer, querido, que a lei não tinha vindo para eles, não tinha vindo com convicção, com esclarecimento, com entendimento. Era pura letra morta. Mais uma vez, Atos 16, Paulo está pregando para um grupo de senhoras. Dentre elas há uma mulher chamada Lídia. Enquanto Paulo está pregando, o Espírito vem sobre Lídia e abre o entendimento dela. Lídia foi a única mulher naquela pregação que entendeu realmente, a palavra alcançou a mente, o coração e a vontade dela. As outras ouviram, mas não teve mudança nenhuma. Mas Lídia teve. Por quê? Porque a palavra falou, a palavra agarrou a Lídia, entendeu? Apanhou Lídia, de fato, e gerou nela as mudanças que Deus queria que houvessem na vida dela. Eu espero que vocês entendam isso, irmãos, de todo o meu coração. Na verdade, eu espero que a gente, como igreja, passe a orar e a buscar e a pedir isso no Senhor. Senhor, fale conosco. Que a Tua palavra nos agarre, Senhor. Que a Tua palavra fale no nosso coração. Porque nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que antes de a lei ter vindo realmente para ele, antes de a lei ter se apoderado dele, ter achado ele dessa maneira, o pecado estava morto. Ou ele via o pecado como algo morto. Por quê? Porque a lei ainda não tinha se apoderado dele. Ele não compreendia o que era pecado de fato, irmãos. Tá? A outra expressão aqui para encerrar, que é delicada também, que deve ser tratada de maneira relativa e não literária e absoluta, é o fato de Paulo dizer que o pecado estava morto. Olha só, porque sem a lei estava morto o pecado.
Como, querido, Paulo pôde dizer que o pecado estava morto se o pecado está em todos os seres humanos? Novamente, nós não devemos entender isso de maneira literal. O pecado estava morto realmente. Se você entende isso, você vai ter que arrumar explicação para isso. Mas não é isso que Paulo está dizendo. A Bíblia diz, irmãos, que todos nós nascemos em pecados, que nós somos formados em iniquidade. Salmo 51, se eu não me engano. Nunca estamos sem pecado. Ele está na nossa estrutura, ele está na nossa constituição. Nós somos filhos do pecado, irmãos. Ele está presente e ativo em todo ser humano. Entretanto, Paulo está dizendo aqui que houve um tempo em que o pecado estava morto para ele. Como é que a gente explica isso, irmãos? E só há uma explicação de novo, querido. O que ele está realmente dizendo é que o pecado estava relativamente morto, que no concernente à sua percepção, ele estava morto. É o que ele pensava. Era a sua experiência, era como ele entendia a situação na época. Ele não tinha consciência do pecado. Era como se o pecado estivesse realmente morto. Não é que o pecado estava morto, mas ele não conseguia perceber isso. Na sua experiência, criado num lar judeu, aprendendo a lei, aprendendo com o mestre como Gamaliel, que não levava em consideração a cobiça, entendeu? Que não via o pecado como cobiça, então ele achava que o pecado estava morto. Olha só, irmãos, escute bem isso aqui. Quando eu estava sem lei, diz o apóstolo Paulo, eu era tão obtuso e vivia tão iludido que eu achava que o pecado estava morto. É exatamente isso, querido, que está acontecendo. Ele não tinha consciência da existência do pecado e ele não se dava conta do poder tremendo que é o pecado, entendeu? Tudo isso, querido, porque o pecado ainda não tinha, de certa forma, o agarrado de maneira violenta. Ele, por causa disso, Paulo não dava mínimo. Veja, Paulo aprendeu a obedecer regras. Vocês veem aí nos evangelhos, lava as mãos antes de almoçar, lava o interior dos copos, os pratos, lava os pés, faz aquela monte de coisa, aquele monte de ritos ritualísticos, né? São os rituais ali que eles faziam. Porque Paulo fazia isso. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que Paulo fala, quando ele fala dele antes de conhecer Cristo, ele se via como o melhor de todos os judeus, irmãos, como o mais hábil, como o mais obediente, entendeu? O mais fiel ao conhecimento que eles tinham. De fato, ele vivia isso. Era esse o entendimento que ele tinha. Isso tudo porque a lei ainda não tinha falado, a palavra ainda não tinha falado com ele. Tá? A questão não é que o pecado estava morto, ele sempre esteve ali, querido, mas Paulo não tinha consciência do pecado. Essa é a questão. Sabe, às vezes eu imagino que nós estamos em situação parecida. Nós dizemos, eu sou pecador, mas isso é uma fala da boca para fora, isso não tem poder sobre nós. Se nós nos víssemos como pecadores de fato, nós cairíamos prostrados diante de Deus, pedindo perdão, buscando Deus. Veja, se nós tivéssemos consciência realmente do nosso pecado, todos os dias nós iríamos para a presença do Senhor, querido, buscar perdão, pedir perdão ao Senhor. Nós temos uma consciência muito fraca do poder do pecado. Repito, a palavra precisa falar conosco, irmãos. O Senhor precisa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para que a palavra cale no nosso coração, para que a palavra produza em nós, querido, aquilo que Deus realmente quer para nossas vidas, entende? Se não, irmãos, se não, a gente vive uma vida, eu fico assim, até meio assim, é uma coisa tão repetitiva que eu vou falando, né? Mas de fato, sem isso, a vida cristã, ela é uma coisa enfadonha, irmãos. É uma coisa cansativa às vezes. É por isso que você percebe, os irmãos se ausentam da igreja como quem, sabe, não tem muita responsabilidade, não tem compromisso. É porque Deus não tem falado com eles. Deus não tem falado. E quanto mais distante eu estou do Senhor, mais meu coração se endurece, entendeu? Mais eu tenho dificuldade de ouvir Deus.
Porque é preciso, irmãos, que a gente tenha uma certa sensibilidade, que haja no nosso coração um desejo de estar na presença do Senhor e de buscar conhecer o Senhor. Tem que haver isso, irmãos. Eu tenho orado praticamente todos os dias pelo batismo com o Espírito Santo, irmãos. Eu entendi isso de uma forma como eu não tinha entendimento, né? Durante muito tempo na minha vida eu via batismo com o Espírito Santo com outros olhos e eu li um livro, e isso mudou completamente a minha perspectiva. E eu hoje entendo que não é possível você ser cristão e desfrutar do poder de Deus e desfrutar de uma vida cristã vitoriosa, fervorosa, sem que você seja batizado no Espírito Santo. Eu não consigo ver outra alternativa, entendeu? Essa frieza, essa mornidão que a gente percebe, esse conformismo na vida de muitas pessoas, elas estão conformadas, elas não têm interesse, a verdade é, não há interesse em conhecer Deus, entendeu? Não há interesse em mergulhar realmente numa busca do conhecimento do Senhor, de querer aprender, de querer viver para Deus. Isso se dá, querido, porque nós estamos vazios, porque o nosso coração muitas vezes está endurecido. Porque falta Deus falar conosco. Até ousaria dizer, irmãos, que a questão não é nem Deus falar conosco, a questão é nós ouvirmos Deus, sabe? É uma disposição para ouvir Deus falar. É um desejo profundo no nosso coração de que Deus realmente fale conosco. Não há isso. A gente vai, veja só, as pessoas vão para a igreja, irmãos. Elas não vão com expectativa. Eu vejo pessoas na hora do culto, alheio, aéreo, entendeu? Qualquer coisinha é motivo para ela se desconcentrar, porque ela não está ali antenada querendo que Deus fale realmente. Aí fica difícil, irmãos, pra gente. Aí fica difícil, entende? Tem que haver no nosso coração esse desejo. Aconteceu algo na vida de Paulo, em que ele, de fato... Aí a gente não sabe dizer quando isso aconteceu na vida de Paulo. Talvez lá na parte final do capítulo 12, do versículo 12, na verdade, a gente entra um pouco nessa questão, mas por enquanto, tá? A gente não sabe dizer exatamente quando aconteceu, mas aconteceu uma experiência marcante na vida desse homem. Aquilo que ele entendia, é por isso, irmãos, que Paulo diz coisas como essa aqui, olha, Filipenses, capítulo 3, olha o que esse homem diz, tá? É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Percebe? Era assim que ele se via. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, era perfeito. Era o que está... Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas essas coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. Há uma mudança radical, poderosíssima na vida desse homem, transformadora na vida dele, sabe? Deus abriu o entendimento. Irmãos, para encerrar isso aqui, eu acredito, querido, que é Deus quem faz isso. E só Deus pode fazer isso conosco. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que buscar sim. Sim. A nossa responsabilidade nesse processo é desejar e buscar isso de todo o coração. Eu entendo que só Deus tem o poder para falar conosco de maneira poderosa assim. Mas eu preciso buscar isso. Eu preciso desejar isso no meu coração. Deus só sacia o sedento, irmãos. Então tem que haver no nosso coração esse desejo, tá? Mas é Deus quem dá isso. É algo que vem do alto para nós. Não é algo que eu consigo por esforço próprio. Eu devo buscar, devo desejar e devo lutar com todas as minhas forças para que Deus faça isso comigo. Mas o poder para fazer vem de Deus. É Ele que faz. Ele abriu o entendimento de Paulo. Você pega lá os discípulos de Jesus, andaram com Jesus 3 anos e meio, ouvindo Jesus, vendo os milagres e tudo mais, mas no final da vida de Jesus, já depois da ressurreição, antes de subir aos céus, os discípulos ainda não tinham entendido nada do que Jesus tinha dito. E de repente, Jesus tira o véu
de sobre a mente deles e eles passam a entender a palavra. É uma obra miraculosa da parte de Deus para nós, irmãos. Meu desejo, querido, é que a palavra nos agarre dessa forma, como agarrou Paulo, sabe? Que nos arranque dessa vida, muitas vezes uma vida medíocre, sem alegria. Irmãos, não há coisa pior, querido, do que um cristianismo sem vida. Não tem testemunho, não tem alegria, não tem prazer, não tem vida, sabe? A gente vive, eu costumo olhar, irmãos, muitas vezes, não sei se vocês já leram o livro lá, O Peregrino, muitas vezes a vida do cristão é como a vida do peregrino, é como se a gente estivesse carregando um fardo pesado sobre os ombros, entendeu? Que se a gente pudesse, a gente se desfaria daquele fardo e viveria livre, mas tem medo do inferno, tem medo de perder a salvação, e aí fica, irmãos, viver assim é tão complicado, querido. Eu tenho certeza absoluta que não é essa a vontade de Deus para nenhum de nós. A vida cristã, querido, deveria ser uma explosão de alegria, como foi na vida de Paulo. Como foi na vida dos discípulos. Não importa se vão morrer, não importa as circunstâncias, não importa nada. A comunhão que eles têm com Deus é um negócio tão intenso que isso supre qualquer coisa que eles pudessem passar nessa vida, nessa terra, entende? Isso é vida cristã. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para nós. Precisamos desejar isso. Precisamos buscar isso no nome de Jesus, tá bom? Vamos nos colocar de pé e orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos finalizar esse tempo te fazendo um pedido, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale conosco. Que a Tua palavra alcance o nosso coração, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que haja uma transformação radical, poderosa nas nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito, que nós sejamos cheios da plenitude do Espírito Santo, Senhor, e possamos viver uma vida vitoriosa na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.